irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, graças a Deus eu estou de volta, né? Fazia algum tempo que não tinha feito mais um vídeo sobre a palavra de Deus, mas hoje resolvi, né? O Espírito Santo tocou no meu coração e hoje resolvi compartilhar a mensagem de Deus que fala justamente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E os finais dos tempos. Quero que os irmãos abram suas Bíblias e me acompanhem. Antes de começar a ler essas passagens, irmãos, eu quero que os irmãos saibam que Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento de Maria. Ele já existia desde a eternidade, né? Ele já estava com o Pai desde a eternidade lá no céu. Ele veio para cumprir uma missão. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias e me acompanhem. Começando aqui pelo livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. A gente já viu aqui que Deus, o Pai, não está só, né? Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, porque o Filho já estava com ele lá no céu. E aqui no capítulo de João 17, diz assim, a partir do versículo 4, Eu te glorifiquei na terra. Isso é Cristo falando, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mais uma vez aqui se confirma, né, que Cristo, o Filho de Deus, já estava com o Pai desde a eternidade lá no céu. E aqui em Provérbio 8, diz o seguinte, a partir do versículo 26, quando ele ainda não tinha feito, né, quando Deus ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando Deus preparava os céus, aí estava eu, aí estava Cristo, né, o Filho de Deus, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Então, Cristo estava ao lado de Deus como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. De João, né, a primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, né, em que Deus enviou seu Filho, né, ele estava no céu, Deus envia seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A gente vê mais uma vez que o Filho de Deus estava com o Pai lá no céu, né? E aqui em João 3, diz o seguinte, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, irmãos. E aqui em João 3, versículo 34, irmãos, diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas se sobre ele permanece a ira de Deus. A gente vê que Cristo veio com a missão de nos salvar, né? Nos libertar das trevas. E assim ele o fez, né? Ele morreu sem pecado e por isso ele é o nosso Salvador, né? A porta que nos leva a Deus. E aqui em João 6, versículo 38, diz assim, porque eu desci do céu, né? Porque Cristo desceu do céu, o Filho de Deus, não para fazer a minha vontade, isso é Cristo falando, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
mais um capítulo, né, que esclarece que Jesus é o pão que desceu do céu, né? É o pão que nos dá vida, porque só através dele nós temos vida eterna, né? Só através deles um dia gozaremos a salvação no reino de Deus. Vou dar uma parada por aqui, irmãos, para que o vídeo não se alongue muito, fique de melhor entendimento, mas voltarei em breve com outro vídeo falando do mesmo assunto. Fique na paz, que Deus abençoe vocês. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram